Belo Horizonte tem o sábado nublado, choveu muito durante a madrugada, graças a Deus, 27 graus nesse momento. Vamos estabelecer a conexão do Rádio Esportes com o Rio de Janeiro. O RJ hoje tem Copa do Brasil e o Galo, hein? O Arana joga, não joga, vai ter o Rubens, não vai ter o Rubens. O que faz o técnico Gabi Milito pro jogão? Alô, Cláudio Rezende, deu praia? Não deu praia? Me conta tudo, Rezendão, um abraço, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Thiago, boa tarde a você, ao Ale Oliveira, também ao Simões, quem nos acompanha no Rádio Esportes. Chegou o dia, né, Thiago? Coração do atleticano batendo muito forte. Nesse sabadão tem muita gente mandando mensagem que não conseguiu dormir direito, que tá ansioso, porque vale vaga a mais uma final de Copa do Brasil. E o torcedor atleticano tá colocando nesse duelo aqui contra o Vasco da Gama. O Atlético tem uma vantagem, mas é uma vantagem que não tem nada decidido, né, no confronto. Então, vamos ver o que acontece hoje. Thiago, nesse momento, quem tá na live, quem tá conosco no YouTube da Itatiaia, tá vendo aqui o tempo bem nublado também no Rio de Janeiro. Choveu ontem à noite, mas foi uma chuva bem fina, mas a temperatura bem mais amena, né? 24 graus neste momento. E há previsão de chuva, mas não está chovendo agora, que já é uma boa notícia, né? Vamos ver se na hora do jogo vamos ter chuva ou não para esse Atlético e Vasco da Gama. Agora, o clima de decisão, né, Thiago? Na madrugada teve cerca de 5 minutos de foguetório. Foi um foguetório intenso aqui no hotel Hilton, que o Atlético está concentrado em Copacabana, por volta de 2 horas da manhã. Alguns torcedores do Vasco, né, foram para a porta do hotel, naquela prática antiga, né, Thiago? Do foguetório. Agora, os jogadores do Atlético já estavam avisados que poderia acontecer e foram instruídos para dormir com o protetor auricular, né? Coloca aquele protetor no ouvido, fica tudo tranquilo. Eu tive relatos aqui, Thiago, que algumas pessoas acordaram, mas foi muito rápido, né? 5 minutos. Acorda, dorme de novo, não prejudicou em nada, viu, Thiago Reis? Ô, Cláudio Rezende, mas pelo amor de Deus, né? Tá muito ultrapassado, muito fora de moda essa coisa de foguetório, só incomoda os vizinhos. Quem tá no hotel não escuta nada, o hotel tem isolamento acústico, isso é coisa do passado. Ô, Cláudio, você sabe que eu e você ontem viralizamos na torcida do Vasco, né? O Ale Oliveira também, o Ale menos, porque ele não foi citado. Eu acho que ele tem uma rixa lá com os influencers vascaínos, não citaram o Ale. Eu e o Cláudio Rezende fomos marcados por conta dessa imagem. Vamos colocar a imagem do gramado de São Januário. Os caras estão preocupados com foguete. Olha aí o gramado de São Januário que espera pelo Atlético hoje. E aí todo mundo, não, o gramado tá muito bom. Isso aí é apenas gramas diferentes, mas a bola vai rolar. Olha, ele disse que não tem buraco não. Isso ali na frente é o quê? Não é buraco não, olha esse marrom no meio. Olha, Oliveira, você foi poupado dos influencers vascaínos. Vamos falar do jogo. Foguetório ali, até hoje. Acho que eles jogaram o fogo no gramado, né? Pra ficar desse jeito aí, não é possível. Realmente o gramado preocupa, mas não é só o Atlético, que é o time mais técnico do confronto, né? Mas acho que para uma semifinal de Copa do Brasil, que passa para vários lugares do mundo, né? Isso passa uma imagem complicada. Mas eu tenho conversado com alguns repórteres e gente que cobre o Vasco da Gama, e os otimistas acham que o jogo pode ir para os pênaltis, os otimistas. Porque existe uma diferença técnica, né? De nível de jogador mesmo. Eu acho que o Atlético, ele deveria, e o Vasco se livrou de uma boa de ter saído do primeiro jogo na Arena com uma vantagem maior, trabalhou para isso. Agora, evidentemente que mata-mata, com essa atmosfera muito positiva que vai ter o Vasco da Gama com a sua torcida, tudo pode acontecer num jogo como esse, mas dentro da normalidade, o Atlético é favorito sim. Eu tenho dito o seguinte, que pro Vasco classificar, não depende dele, Vasco. Se o Vasco jogar tudo que pode e o Atlético também, o Atlético ganha inclusive o jogo, embora precise só do empate. Eu disse no primeiro jogo, Ale, e repito agora, se Atlético e Vasco jogarem 10 vezes, o Atlético vai ganhar 7, o Vasco vai ganhar 1 e eles vão empatar outras 2. João Vitor Xavier tá aqui nos visitando neste sábado no Rádio Esportes. Que responsa, hein? Aí Por isso você fez esse comentário todo direitinho aí, sério, é meu padrão de comentarismo esportivo. Obrigado. Seu padrão ou seu patrão? Não entendi. Os dois. João Vitor Xavier,
todo o atleticano, Minas Gerais toda nesse momento, né? Até os cruzeirenses para poder secar o Atlético, os americanos também, porque afinal de contas é decisão, é um jogo muito grande e a Itatiaia com toda a sua estrutura, o Cláudio Rezende tá lá em Copacabana ao vivo aqui no Rádio Esportes e é claro que é o tipo de jogo que movimenta o Brasil, tá todo mundo esperando esse Vasco e Galo. João, boa tarde. Boa tarde, Thiagão, e ó, eu concordo com o que disse o Alê. Se o Atlético jogar o que sabe, passa, mas futebol não é assim, né? Nem sempre você consegue jogar tudo que pode, você consegue jogar tudo que sabe. E esse jogo pro Vasco talvez seja o jogo mais importante dos últimos 10, talvez 15 anos pro Vasco. O Vasco tem uma camisa gigante, tem uma história maravilhosa, mas que vem sofrendo aí há uns 15 anos. Cai, volta, dívida, problema, aí vira SAF, a SAF dá errado, o pão do Vasco tá caindo com a manteiga para baixo toda hora. Então os caras estão encarando esse jogo como o jogo da vida do Vasco. Tem vascaíno que nunca viu o Vasco disputando nada, ganhando nada. Umas duas gerações, né? Isso que eu ia dizer, se a gente pegar uma geração que está com 20 anos, Thiago, essa geração não viu o Vasco ganhar nada, absolutamente nada. Então, para o torcedor do Vasco, é o jogo mais importante dos últimos 15 anos para o Vasco. Então esses caras vão entrar hoje para jogar a vida deles, Thiago. Vão fazer o jogo mais importante da história recente de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Então, longe de ser um jogo fácil. Longe de ser. Vai ser jogo duro, vai ser jogo difícil, o Vasco vai dar a vida, vai ter aquele clima de decisão que é tão gostoso em mata-mata, em torneio como Copa. O Galo tem toda a condição de passar e acho que o Galo passa. Mas longe de ser um jogo fácil. Tende a ser um jogo duríssimo, dificílimo, contra um time que vai jogar a sua vida. E muitas vezes o futebol é tão incrível, é tão espetacular por isso, porque é talvez o único esporte em que nem sempre vence o melhor. Então, podemos preparar para fortes emoções mais tarde, viu, Thiago? Eu sei lá, eu acho o time do Vasco tão limitado, mas tão limitado. E olha que eu assisto bastante aos jogos. Quantos times limitados você já viu ganhar a Copa? Talvez seja o dia, eu falei dos 10 jogos entre Vasco e Atlético, talvez seja o dia do Vasco, né? De vencer esse jogo, aqui ele teria direito. Mas eu acho o time do Vasco muito limitado. Vamos lá. Um gol rápido do Galo, desmonta tudo, a torcida já vai começar a cobrar e aí o Galo vai classificar. Mas vamos pegar aqui, lembrar da história de Copa do Brasil, lembrar da história de grandes torneios que nós já vivemos aqui em Minas. O Atlético ganhou uma Copa do Brasil em que teve que virar 2 jogos contra Flamengo e Corinthians de maneira muito improvável. O Atlético ganhou uma Libertadores, Thiago, em que algumas vezes esteve na bica de ser eliminado. Cruzeiro ganhou uma Copa do Brasil contra o Palmeiras em 96, que o time Palmeiras era muito mais time, mas era o dia do Cruzeiro ganhar. Cruzeiro ganhou uma Copa Libertadores contra o Sporting Cristal que 5 minutos antes de fazer o gol do título, o Dida fez uma defesa daquelas épicas do Dida. Então, o futebol tem muito disso. Nós, mineiros, já ganhamos títulos que eram improváveis, difíceis, complexos. Então, eu sou otimista. Não, tô te achando muito pra baixo, tô te achando muito pra baixo. Eu boto fé, viu, Galão? Eu boto fé. E eu tô achando que é 1-0 o primeiro tempo, depois abre as pernas o Vascão no segundo e o Vascão não vai aguentar. Hoje não, hein, Vasco? Hoje não, Vascão. Eu sou otimista. Não, você tá muito pra baixo. Atlético passa. Jogar pra cima mas essa eu decisão só não acho que vai ser essa água com açúcar que você acha aí não, vai ser. Não acho não, podemos preparar porque vai ser sofrido. Pelo amor de Deus, Maicon e Léo Pelé, Paulo Henrique, aliás, vamos chamar o Wellington Campos com a escalação do Vasco. Ô, gente, pelo amor de Deus, o Paulo Henrique... Estão te ouvindo lá, viu? E vão usar isso na preleção. Recorta e posta aí na preleção. O time do Vasco é fraco. O time do Vasco eu não acho não, acho que vai ser jogo duro. Acho que o time do Vasco não é lá essa braceira, mas o jogo vai ser duro. Mas que o Vasco é fraco. Ô Wellington Campos, o Vascão da Gama, como disse o João, é o jogo dos sonhos. Ontem teve 10 mil pessoas em São Januário, mas não vai aguentar não. Hoje não, Vascão. E aí, Wellington Campos, como veio o Vasco pra esse compromisso? Alô, Thiago, alô, amigos da Itatiaia. E olha, aqui no Rio de Janeiro, tempo nublado, com possibilidade de chuvas na hora do jogo. E o time vascaíno faz, até agora, o seu jogo mais importante dos últimos 13 anos. O time vai em busca
de buscar o resultado que possa lhe dar uma vaga nas finais da Copa do Brasil, programadas pela CBF para 2 domingos, 3 e 10 de novembro. Aqui conosco, na Itatiaia, o técnico Rafael Paiva, mandando um recado para o torcedor e dizendo que o time precisa jogar como vinha jogando, com muita determinação. Eu acho que nesse momento contra o Atlético que a gente precisa competir muito. Independente de quem entre, a gente tem que voltar a competir, porque foi uma coisa que a gente fez quando a gente chegou também, né? A gente competiu muito, a gente lutou muito, a gente brigou muito, a gente não conseguia fazer o futebol mais vistoso, mas a gente conseguia sair com resultado. Eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. Talvez a gente não está conseguindo jogar da forma que a gente gostaria, controlar o jogo da forma que a gente gostaria, mas a gente precisa agora buscar o resultado. É o jogo mais importante, a gente buscar o resultado, né? O recado para dar para a torcida é para continuar acreditando na gente, porque nós vamos dar a volta por cima, nós vamos lutar muito para fazer um grande jogo, a gente precisa dar essa resposta para a torcida e não vai faltar luta, batalha, vontade, determinação, porque é muito importante para o Vasco chegar nessa final e o Vasco é muito grande para estar tanto tempo sem chegar numa final de uma competição brasileira. Aí o técnico Rafael Paiva, ele não confirmou o time, mas a tendência é que ele venha escalar o Vasco com Léo Jardim no gol, que completa 100 jogos hoje à noite em São Januário, Paulo Henrique, Maicon, o João Vitor e Lucas Piton. No meio-campo, ele pode começar com Hugo Moura, Matheus Carvalho, Esforça e mais o Coutinho. Se não colocar o Esforça ou Matheus Carvalho, ele pode dobrar pelo lado direito, colocando 2 laterais. Puma Rodrigues tentando segurar o Arana, junto com Ferretti e mais o Emerson Rodrigues. É o provável Vasco para logo mais em São Januário. Tá certo, Thiago Reis, é com você no Rádio Esportes. Valeu Wellington, e eu reafirmo o que eu disse ainda há pouco, hein? Hoje não, viu, Vasco? Hoje não, Vascão da Gama. Hoje é o Galo, sabadão é do Galão da Massa na Copa do Brasil. Direto pro Rio de Janeiro, Cláudio Rezende, vou fazer uma fezinha hoje te dizendo o seguinte, anota e me cobra. Hoje tem gol do Hulk. Hoje tem gol do Hulk. Vem comigo, você sabe que o Sheik não erra. Hoje tem gol do Hulk. E ele tá contigo, Rezendão? Vamos trazer o Hulk, porque o Atlético chegou aqui ontem por volta de 9:30 da noite, Thiago Reis. Com tranquilidade, 25 jogadores relacionados, dezenas de torcedores estavam na porta do hotel para recepcionar o Atlético. A Itatiaia marcou presença, inclusive temos aí no YouTube da Itatiaia imagens da chegada do Atlético, jogadores muito concentrados em sentir a turma realmente nesse clima de decisão. E 25 jogadores, porque tem essas dúvidas do Arana, tem do Rubens também, a gente vai tentar desfazer daqui a pouquinho. Vamos fazer teste, hein? O técnico Milito tá esperando pelos dois até a última hora, ele quer contar com os dois, hein? Com o Rubens e com o Arana para fazer a dobradinha que deu certo com o gol do Arana no jogo de ida. Mas vamos trazer o Hulk, porque Hulk e o Galo vem reforçado aí com esses dois jogadores para esse duelo importantíssimo, vale final, Hulk. Jogo de extrema importância, né, para ambas das equipes. Tivemos a oportunidade, a felicidade de nos primeiros 90 minutos conseguir uma vantagem, mesmo que seja mínima. Sabemos a dificuldade que vamos enfrentar amanhã, com certeza vai ser um ambiente maravilhoso para jogar. Tenho certeza que a torcida do Vasco vai fazer uma grande festa para incentivar eles. Então, para isso, temos que ser muito maduro e inteligente para saber desfrutar do jogo e garantir essa classificação para a final. Casa cheia, São Januário, os torcedores do Vasco falando em guerra. Como que você vê toda essa situação aí para esse jogo no Caldeirão lá de São Januário? Isso é natural, a gente sabíamos que independente de onde fosse o jogo, São Januário, Maracanã, que iriam fazer uma grande festa, até para motivar ainda mais o jogador dele. A gente já sabe que essa motivação é natural dos jogadores, um jogo de uma extrema importância, semifinal da Copa do Brasil, né, o segundo campeonato mais importante no nosso país. E a gente sabe que eles iam fazer de tudo.
Estamos cientes da pressão que vamos enfrentar amanhã. Esperamos ser muito inteligentes para saber desfrutar bem do jogo e garantir essa classificação para a final, se Deus quiser. Muito bem, tá aí a participação do Hulk na chegada ontem aqui, confiante, né, Thiago? Sabe do que vai enfrentar, os jogadores do Atlético estão conscientes dessa mobilização feita pelo Vasco, mas é guerra pro Galo também, né? Tem que disputar o jogo, tem que jogar esse jogo como se fosse uma decisão de campeonato. Então, Thiago, pro Hulk, você falou aí que aposta em gol do Hulk, é um jogo muito importante, e hoje também pro companheiro dele. Vai ser a primeira vez que o Paulinho vai enfrentar o Vasco em São Januário. Ele foi formado pelo Vasco e depois foi vendido para o exterior. Então, pro Paulinho também um jogo simbólico hoje, Thiago Reis. Boa, Cláudio Rezende. O Cláudio vai escalar o Galo já. Os comentaristas vão debater, mas eu tenho que trazer o Alexandre Simões também. João Vitor Xavier participou com a gente, o Ale Oliveira já falou do jogo e eu quero a sua expectativa, Simões, lembrando que teremos uma super jornada para esse compromisso entre a Atlético e Vasco, a maior cobertura já a partir de 5 da tarde, quer dizer, o Cláudio Rezende vai sair do Rádio Esportes 1 hora, comer o negócio rapidinho e partir para São Januário, hein, Simões? Pois é, o Thiago, a diferença técnica entre os dois times, eu concordo com você, ela é muito grande, né? O time do Atlético é muito superior ao time do Vasco quando a gente faz uma análise individual, jogador por jogador. A única coisa que eu acho que tem a favor do Vasco realmente é o ambiente, o clima. O fato de decidir em São Januário e com o Galo tendo conquistado a vantagem mínima aqui na Arena MRV num jogo em que poderia já ter saído classificado à final da Copa do Brasil. Mas de toda forma, o Atlético é o favorito a conquistar essa vaga, tá? Eu acho que a única coisa que a gente pode deixar como uma pulga atrás da orelha é o fato de ser um jogo de Copa na era do VAR. E a gente sabe que a era do VAR, ela tem um significado diferente no futebol, né? Às vezes uma entrada que o cara dá, o VAR chama e é expulso, às vezes um lance de gol, e a gente viu no Mineirão ontem 2 vezes isso acontecendo, né? Acha que tá impedido e não tá, acha que não tava e tá, então essa situação toda. Mas, de toda forma, o favoritismo é todo do Atlético hoje à noite em São Januário. Não chega a ser uma zebra, uma classificação do Vasco, mas pra mim seria uma surpresa. Hoje tem Copa do Brasil, Cláudio Rezende, vamos voltar pro Rio de Janeiro, a escalação do Galo, quem vai pro jogo, quem o Gabi Milito tem à disposição, Cláudio? Vamos lá então, Thiago, com esse provável time do Galo, pra logo mais tem a preleção do técnico Milito, que tá aguardando esse teste final hoje, tanto do Arana quanto do Rubens. O treinador tá querendo contar com os dois, hein, pra fazer a mesma escalação que ele entrou no jogo de ida, inclusive com o gol do Arana diante do Vasco. Provável time do Galo, hein? Hoje vale esse jogo mais de 32 milhões de reais, que é o prêmio garantido pro vice-campeão. O campeão da Copa do Brasil vai levar aí mais de 70 milhões de reais. Vamos então com o provável Galo de Everson, Lianco, Batalha, Alonso e aí o Rubens ou Arana. Meio campo, Otávio, com Alan Franco, Scarpa. Outra vaga, vai o Arana no meio? Pode ser o Igor Gomes? Lá na frente, Paulinho e Hulk, com Caixa na Itatiaia. Eu quero saber da turma aí, hein, Thiago? Dos comentaristas da Itatiaia, dessa provável escalação do Galo, podendo ter o Arana e o Rubens, Thiago.